Como identificar mentirosos no ambiente de trabalho? Eu vou dividir em duas situações aqui. Aquela mais agressiva, que seria um assédio moral, assédio sexual, porque não deixa de ser uma mentira. A pessoa está te envolvendo ali numa narrativa, numa história, para, na realidade, te colocar naquele lugar que não é nada agradável, que é o ser assediado. Esse daí é o mais, posso dizer, até o mais simples de você identificar e o mais necessário para você criar uma prova. Então, preste atenção se aquela situação, aquele toque, aquelas reuniões onde fica só você e a pessoa, ou então quando há um tipo de cobrança que beira ali uma humilhação ou uma cobrança exacerbada, ou então algo que é muito único e para você. Então, se aquele líder, se aquela pessoa, ela está te colocando num lugar que não é verdadeiro, não é seu, você se sente mal, você se sente acuado, acuada, e só acontece com você e não com as outras pessoas, porque a gente pode confundir muitas vezes um líder ríspido, às vezes tradicional, às vezes aquele líder que ele é todo focado em resultado, com assédio, e muitas vezes não é. Agora, como é que eu identifico se é um assédio? É justamente quando aquilo é muito identificado com você, ou seja, aquelas palavras, aquele tipo de comunicação, aquele toque, ele é em você e somente com você. Opa, sinal de alerta, há uma mentira. Por quê? Porque ele não vai dizer, ele normalmente joga com palavras ambíguas, de duplo sentido, porque se você talvez reclama, ele fala, não, imagina, você está pensando coisas erradas, não é isso. E qual que é a melhor maneira de sair disso daí? Primeira coisa, grave. Todo mundo consegue hoje ter um celular que grava, um relógio que grava, enfim. Grave, simplesmente grave os áudios para que você consiga depois provar essa situação. Essa é uma das coisas mais importantes, criar prova. E eu sei que a maneira mais correta seria você verbalizar esse incômodo. Só que muitas vezes você acabou de entrar na empresa, você ganhou aquela promoção, você mudou de grupo, você mudou de time, você tem boleto para pagar, então eu não vou fantasiar, romantizar, que é muito fácil você muitas vezes bater de frente ali com o seu líder, mas é importante você não, em hipótese alguma, deixar transparecer que está gostando ou aceitando. Então muitas vezes você não vai conseguir falar olha, eu não estou gostando desse tipo de conversa, olha, não é bem por aí, porque a gente sabe que a realidade é uma coisa, o mundo da fantasia é outro, mas jamais dê qualquer tipo de risada, olhar, nada que o outro lado vá perceber como uma aceitação daquele assédio. Às vezes você nem precisa dizer, opa, você passou do limite, mas sabe aquela situação até não verbal, botou a mão, você olha para a mão. Falou alguma coisa, você fez uma piadinha, você não ri. Falou alguma coisa que passou do limite, cara fechada, cara séria. Às vezes você não precisa falar, mas o teu corpo fala, a tua atitude fala. Agora, vamos para o segundo situação, que seria às vezes aquela mentira que não há o assédio, ou seja, não há a situação de líder e liderado, onde há uma hierarquia, mas existe ali um puxar de tapete, existe muitas vezes aquela mentira entre os colegas de trabalho, ou seja, aquelas pessoas que às vezes não são tão colegas assim, mas são pessoas que trabalham com você. Preste muita atenção se a mudança de estado dessa pessoa, quando ela conversa com você e ela conversa com outras pessoas. Veja se é o mesmo estilo de comunicação, para ver se você... porque assim, o mentiroso, quando ele está mentindo, quando ele está enganando, quando ele está ludibriando, o estilo de comunicação dele, a velocidade, a vocalização, a qualidade da voz, sabe, aquela voz fina ou mais grave, ela muda. Então presta atenção, se quando essa pessoa está contando alguma coisa, um segredo, uma fofoca, existe alguma coisa diferente ali que você fala, opa, pode ser uma cilada, pode ser algo que não é o tradicional, pode ser que ela esteja colocando você ou tentando tirar alguma coisa de você, uma informação, para depois te entregar, para depois te colocar em maus lençóis, para te colocar numa situação que também
não é sua. Preste atenção nisso. E aquela velha máxima, sabe quando a gente diz assim, opa, o assunto chegou? Então preste atenção se quando você chega numa sala de reunião, quando você chega no café, quando você encontra pessoas no corredor, se há mudança na linguagem corporal. Às vezes a pessoa nem precisa abrir a boca, ela não precisa falar, mas você percebe que o jeito da pessoa estar naquele momento, o olhar, a fisionomia, os gestos, muda completamente. E aí é que você vai começar a criar ali o seu roteirinho, ou seja, o seu checklist. Opa, isso é com todo mundo, é comigo. E aí, a partir daí, você começa a prestar atenção para ver se você não está entrando numa enrascada de um grupo ou de uma pessoa. E se você quiser saber mais sobre isso, mais sobre a linguagem silenciosa, que tal você começar a jornada do Não Minta Pra Mim? É um workshop divertido, leve, onde é o primeiro passo para você aprender muito mais sobre isso que eu estou falando para você. Você entra lá em nãomintapramim.com.br e começa a sua jornada junto comigo. Espero que você tenha gostado dessas dicas.